A paz do Senhor a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Nós estamos aqui para falar da Páscoa, essa semana chamada Semana Santa, e eu queria trazer alguns esclarecimentos sobre a Páscoa. Aqui no Brasil, o comércio se mobiliza em torno dessa data e vão vender muito peixe, o pão, o vinho. E nessa cultura ocidental também foi incluso o ovo chamado ovo de Páscoa. Enfim, é mais uma estratégia do comércio, mas o sentido comum da Páscoa não é muito bem tratado. E eu estou gravando agora para trazer o sentido original da Páscoa. Eu vou ler um texto da Palavra do Senhor que está em Mateus 26, do 20 em diante, que é a celebração da Páscoa por meio de Jesus, ele mesmo celebrando a Páscoa. Chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12 e, comendo, ele disse: Em verdade vos digo que um de vós há de trair-me. E eles, entristecendo muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu? Ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade vos digo que o Filho do Homem vai acerca do que dele está escrito, mas ai do homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse tal não houvesse nascido. Respondendo Judas, o que o traíra, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão, o abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois ele tomou o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bom, vamos começar com essa celebração. Jesus está celebrando a Páscoa judaica. Só que agora ele dá um novo sentido à Páscoa. Você sabe o que significa a palavra Páscoa? Páscoa significa passagem. No caso da Páscoa judaica, era o lembrar da libertação do povo israelita por mão de Moisés. Deus levantou Moisés, que tirou o povo do Egito, dando-lhe passagem da escravidão para a liberdade. E antes que a passagem acontecesse, Deus ia enviar uma última praga sobre o Egito. E Deus mandou que Moisés dissesse a todo o povo que se unissem em suas casas e cada um por família sacrificasse um cordeiro que não tivesse nenhum defeito, um cordeirinho, sem nenhuma mancha. E eles fizeram conforme a palavra de Deus, sacrificaram o cordeirinho e o sangue do cordeiro eles colocaram no umbral da porta. Quando eles fizeram esse rito, eles também comeram pão sem fermento e ervas amargosas. E naquela noite, depois de celebrarem a Páscoa, ou seja, a passagem, essa cerimônia simbólica, eles colocaram o sangue do cordeiro no umbral da porta. E de madrugada o anjo da morte veio. E em toda casa que não houvesse aquele sangue, o anjo da morte entrava e matava todo o primogênito. E chegou até o palácio de Faraó, matando seu primogênito, seu primeiro filho. Faraó ficou amedrontado e deixou o povo sair do Egito, que eram eles escravos, agora tinham a carta de alforria e saíram livremente. E Deus, através de Moisés, libertou o povo do Egito. E a história vai em sequência. O que nos interessa agora é entender que a Páscoa foi uma celebração da ação de Deus que estava trazendo libertação para o seu povo que estava no regime de escravidão no Egito. E a palavra Páscoa é essa passagem de um estado para o outro. Então os israelitas saíram da escravidão para a liberdade até se constituir uma nação na sequência. Agora, o que isso fala ao povo cristão? Jesus agora ele dá um sentido próprio à Páscoa. Ele diz que ele é o cordeiro. Lembra que o cordeiro foi sacrificado para a proteção dos primogênitos de cada casa do povo hebreu? Jesus disse: eu sou o cordeiro, que serei sacrificado e o meu sangue será aspergido nos umbrais do coração do pecador,
e esse meu sangue perdoará os pecados e os livrará da morte. Jesus, ele diz que ele também é o pão partido, como ele diz, eu sou o pão pascual, que é partido, e que de fato o pão foi partido na cruz, quando ele foi crucificado, sua carne foi traspassada pelos pregos romanos, furado o seu lado, e os vergões dos açoites nas costas e a coroa de espinho. Então ele foi esse pão partido. E o sangue dele é o sangue da nova aliança, que eu acabei de ler, que é o que ele derramou para que o homem fosse perdoado dos seus pecados e recebesse pelo Cordeiro de Deus, por esse Cordeiro Pascual que é Jesus, a passagem da morte para a vida. Em João 5,24, Jesus disse: quem ouvir a palavra de Deus e crê naquele que enviou, esse tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, é essa passagem que em Cristo o ser humano recebe. É essa Páscoa de Deus em Cristo. O pecador que estava fadado à morte e à escravidão do pecado, em Jesus recebe a libertação de passar do pecado para uma vida santa e agradável a Deus, uma vida livre e liberta do poder e da tirania do pecado, como também recebe a passagem da morte para a vida. E tudo isso Jesus assumiu para si. Ele diz: eu sou essa Páscoa, eu sou essa passagem da morte para a vida. Eu derramarei meu sangue, como de fato ele o fez, como ele de fato partiu o pão. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus Cristo. Como João Batista ouviu, se você abrir sua Bíblia em João 1,29, João Batista, quando viu ele nas margens do Rio Jordão, olhou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro Pascual. A Páscoa é Jesus nos transportando, nos dando a passagem da morte para a vida, da condenação para a absolvição e para o perdão, da injustiça para a justificação dos nossos pecados. Então, em Cristo, o ser humano é passado da morte para a vida. É um ser livre para adorar a Deus e viver uma vida abundante. Isso é a Páscoa. A Páscoa é Jesus Cristo nos dando a passagem para Deus e para sempre vivermos a vida de Deus. Que Deus abençoe. Uma feliz Páscoa para você e sua família. Que Cristo seja esse Cordeiro Pascual, não só na mesa, na celebração, mas no coração e na alma de cada um de nós. E ele disse: meu corpo é o pão e o meu sangue é o sangue da nova aliança, que eu derramo para que no umbral do coração do ser humano ele seja perdoado e passe da morte para a vida. Diante de tudo isso, desejo a você uma feliz Páscoa e que de fato ela aconteça no teu espírito, em você e na sua família. Shalom Adonai.